aquele bom dia especial. Por aqui, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, apareceu nas redes sociais e se manifestou sobre o escândalo dos camarotes do Morumbi. No Palmeiras, a reunião do conselho esquentou para Leila Pereira. E em Minas, Tite foi anunciado no Cruzeiro e já visitou a Toca da Raposa. E na primeira final da Copa do Brasil, o reencontro dos últimos dois técnicos da seleção. O Vasco de Fernando Diniz vai repetir o time que eliminou o Fluminense. Já no lado corintiano, Memphis Depay e Yuri Alberto não participaram do último treino, mas devem ser titulares de Dorival Júnior. Ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil. Um campeonato que a gente talvez nem tivesse, e hoje a gente disputa uma final. No Paulista todo mundo dava a gente como não ia nem passar da fase de grupos, ou não ia nem passar da primeira eliminatória, a gente foi campeão. Aí quando saiu o sorteio que a gente pegou o Palmeiras, um monte de gente falando que a gente não ia nem passar do Palmeiras. Então o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. O sucesso, ele depende de vocês também, do carinho externado aos atletas todos, do carinho externado à direção toda, né? E que a gente possa de alguma forma vai ter os êxitos, o sucesso que cada torcedor pensa e imagina, nós também. Please welcome the world's best player from France, Ousmane Dembélé. Merci, président. Vous allez bien, merci beaucoup. Daí, zero surpresa, Dembélé, o melhor jogador do mundo, tanto da bola de ouro quanto da FIFA. Meus amigos, aquele bom dia bem especial, uma quarta-feira recheada de decisões. Ronaldão, e depois de campeão do mundo, conhecermos mais um time que vai dominar o planeta, temos ainda a Copa do Brasil e o primeiro jogo é aqui na capital paulista, entre Corinthians e Vasco da Gama. E agora, Rona? Bom dia, girassol, bom dia, seus cavalos. Hoje é o dia, vocês estão de férias. Ah, vocês estão de férias. Um cheiro estranho aqui, viu, Renato? beleza. Vou ser bem sério, cheiro de fralda aqui, eu tô achando. Cheiro de fralda. Hoje é o dia dos gigantes da colina e o gigante do mundo, Coringão. É hoje. Muito bem, agora canal Jogo Aberto, YouTube, lá a chegada do Tite, anunciado como novo técnico do Cruzeiro. E lembrando que a Band tem campeonato ao vivo para você com a Copa Africana de Nações. Se liga! A maior competição da África está de volta. Com o país sede Marrocos recebendo Comores. Copa Africana de Nações é na Band. Títulos do Campeonato Brasileiro, além de Paulistão, Recopa Sul-Americana, Libertadores e o maior deles, o Mundial de Clubes de 2012. Consolidado pelo grande trabalho no Clube Paulista, assumiu o comando da seleção brasileira em junho de 2016, após a saída de Dunga. Foram 6 anos à frente da equipe nacional, com o título da Copa América de 2019 como a principal conquista, além de 2 participações em Copas do Mundo. Após deixar a seleção, Tite ficou cerca de 10 meses fora do futebol. O retorno aconteceu em outubro de 2023, no Flamengo. A estreia foi justamente contra o Cruzeiro, pela 27ª rodada, com vitória rubro-negra por 2-0 no Mineirão. Depois de uma sequência positiva, recolocou o Flamengo na briga pelo título e chegou à última rodada com chances matemáticas. A derrota por 1-0 para o São Paulo no Morumbi terminou com o clube na 4ª colocação. Trazer um cara que foi campeão de tudo no Brasil, né, da seleção, então é um presente para nossa torcida, né? Em 30 de setembro de 2024, o Flamengo anunciou a saída do treinador. Mesmo após a demissão, Tite recebeu parte do mérito pelo título da Copa do Brasil daquele ano, já que conduziu a equipe até as semifinais. O principal desgaste no clube rubro-negro foi a relação com o atacante que agora será seu comandado no Cruzeiro, Gabigol. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se
Se fosse para vir um técnico aí, não, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. É verdade! O atrito entre Gabigol e Tite aconteceu principalmente pela falta de minutagem dada ao atacante durante a passagem do treinador pelo Flamengo. Desde o retorno de Gabriel Barbosa ao futebol brasileiro em 2018, 2024 foi o pior ano do atleta, com apenas 1.472 minutos em campo. Não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim. Tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia. A maior competição da África está de volta. Com o país sede Marrocos recebendo Comores. Gol! Copa Africana de Nações é na Band. Muito bem, já, Copa do Brasil. E aí, coração vascaíno, coração corintiano, coração flamenguista. O coração do PSG a gente não se preocupa muito, não é? Beleza, assuntos para a sequência do Jogo Aberto. Agora, sem moderação, a gente fala de Copa do Brasil, preparativos do Corinthians, preparativos do Vasco. No time do Diniz, não há muitos mistérios. Já lembrando que Dorival Júnior tem algumas dúvidas. E antes de tudo isso, a gente vai relembrar confrontos quando o enfrentamento é mata-mata entre Corinthians e Vasco. Dá só uma olhadinha. No meio do gol, o Corinthians pode ir à final, bateu o bidão, tá na final! Tá na final! Sufoco nas semifinais, emoção dos pênaltis e Corinthians e Vasco chegaram na Copa do Brasil. Primeiro jogo da final em Itaquera nesta quarta e o outro domingo no Maracanã. Decisão inédita na competição e, portanto, mais 2 partidas para o retrospecto geral e um mata-mata para a história. Nos 6 confrontos eliminatórios até hoje, freguesia Cruz Maltina. Único triunfo carioca até aqui na semi do torneio Rivadavia de 53, com 2 vitórias no Maracanã. Fora isso, só deu timão. A começar pela semi da Copa do Brasil de 1995. O alvinegro paulista, que levantaria ali o primeiro de seus 3 títulos, venceu as 2 partidas. No Maracanã, 1-0, gol de cabeça de Marcelinho Carioca, e na volta do Pacaembu, 5-0. O herói da classificação, Viola, com 3 bolas nas redes. Sempre bom passar para a história do clube, não é, Viola? Não, eu vou ficar da seguinte forma, acho que é importante você estar classificado. Estou num grande clube. Que eu me dedico, que eu me entrego, que eu trabalho e vou continuar fazendo da mesma maneira. Agora procurando o melhor. Nem que para isso tenhamos que tomar providências sérias em relação à equipe. Outro mata-mata entre corintianos e vascaínos pela Copa do Brasil aconteceu também numa semifinal. E novamente em temporada que o Timão ficou com o caneco do torneio 2009. No Rio de Janeiro, 1-1, marcaram Dentinho e Rodrigo Pimpão. Como a volta em São Paulo 0-0 persistiu até o fim, o gol marcado fora garantiu o avanço dos paulistas. Comandados em campo pelo fenômeno Ronaldo e no banco por Mano Menezes, o Vasco tinha como técnico Dorival Júnior. Vai para a final o Corinthians! O Vasco sai daqui reconhecidamente, sabendo que deixou a sua vaga às finais da competição, primeiro, por um erro, e segundo, pela competência da equipe adversária, que sabe como ninguém como marcar e teve méritos em poder anular também os principais pontos de ataque da nossa equipe. Já os outros 3 duelos eliminatórios entre as equipes valeram por competições internacionais. Na menos expressiva e extinta fase nacional da Copa Sul-Americana de 2006, para definir quem avançaria às oitavas, 2 vitórias do Timão. Tanto em São Januário, 1-0 com a marca de Gustavo Neri, quanto na volta realizada no Canindé e aí com placar mais elástico.
Depois que Amoroso e o He-Man Rafael Moura abriram 2-0, Diego chegou a diminuir a vantagem. Resultado, no entanto, sacramentado por Magrão, 3-1, tudo no primeiro tempo. No segundo mata-mata mais importante da história de Vasco e Corinthians, a decisão da vaga para a semifinal da Libertadores de 2012. E novamente o alvinegro paulista ficaria com o título após despachar o rival. Após o 0-0 na ida, Cássio operou um milagre cara a cara com Diego Souza no Pacaembu. E em seguida, pelo alto, Paulinho decidiu o confronto 1-0. O Alex tocou Paulinho, é gol! Os 45 finais do jogo de hoje foi o diferencial, por esse volume, por essa intensidade, e aí pesou, fez a diferença a qualidade técnica individual. Quando fizer empate aí, vamos para ser alternada. E 12 anos antes daquilo, no Maracanã, num jogo único, sem gols no tempo normal e na prorrogação, a cobrança isolada de Edmundo na decisão por pênaltis deu ao Timão o caneco do primeiro Mundial de Clubes. Simplesmente inesquecível. Corinthians! Campeão do mundo! Festa corintiana no Maracanã! 120 minutos aí de pura emoção, já resolvido no pênalti, mas acho que com certeza foi um grande título para todos nós. É uma Copa do Mundo, né? Então eu acho que já é um caminho muito bom e uma taça muito boa também, né? Agora então, sétimo mata-mata entre ambos, o Vasco em busca do bi da Copa do Brasil e o Corinthians pelo Tetra. Em 2006, o Cruz Maltino chegou e perdeu a decisão. O Timão amargou o vice 4 vezes. Sendo assim, uma nova história a ser contada nos próximos 5 dias. Bacana relembrar esses confrontos entre Vasco e Corinthians, até para dar um clima, esquentar essa decisão de logo mais. E a solicitação do Ronaldo Giovanelli foi atendida pelo Jogo Aberto. Lá não está João Paulo Capelanes, considerado o maior pé frio da história do futebol. E por isso, essa substituição foi em alto nível, com capacidade, com expertise. Eu falo de Lucas Herrero, que hoje está na Neoquímica Arena, dominando o assunto e já trazendo os detalhes dessa super decisão. Para você, aquele bom dia. Agora sim, hein? Sem o Capelanes, bem melhor, hein? Melhor. Bem melhor. Tudo bem, um beijo pra você, bom dia pra você, pro Ronaldaço, pra todo mundo aí no estúdio do Jogo Aberto. Só foi o Ronaldão abrir a boca e começou a chover. Aqui é algum sinal pra mais tarde, não sei não, viu? 20 graus em Itaquera, chove na zona leste de São Paulo e daqui a praticamente 10 horas atrás de mim, na Arena Corinthians, teremos esse grande confronto entre Timão e Cruz Maltino, Corinthians e Vasco da Gama. É até legal mostrar que bem atrás de mim, ali naquele cantinho, no seu canto à esquerda, teremos 2.500 vascaínos na Arena Corinthians e mais de 45 mil corintianos. Lembrando, né, Renata, que quem vencer essa competição leva 77 milhões de reais para os cofres. O vice-campeão fica com mais 33 milhões. E foi legal ter acompanhado essa matéria, que já mostra um pouco da superioridade do Corinthians em questão histórica, né? Porque é impressionante. Aqui mesmo, jogando em Itaquera, na Arena Corintiana, o Corinthians simplesmente nunca perdeu para o Vasco da Gama. Em 8 confrontos, 7 vitórias alvinegras, mais um empate. Se pegarmos os últimos 25 jogos ao todo entre Corinthians e Vasco, o Vasco só venceu uma partida, Renata. Nos últimos 15 anos de confronto, apenas uma vitória vascaína. Aí a gente faz o recorte dos jogos em São Paulo, né? O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007, no Pacaembu, ou seja, há 18 anos, com gol marcado pelo Allan Kardec. Mas é claro que também temos dados positivos da equipe vascaína, que quebrou 2 tabus importantes em 2025 com o técnico Fernando Diniz. Lembrando, né, que contra o São Paulo no Morumbi, o Vasco não vencia desde 2012, conseguiu um 3-1. Diante do Santos, também em São Paulo, o Vasco não vencia desde 2007, quebrou esse tabu com categoria, né? Aquele 6-0 do Vasco para cima do Santos, mais uma vez no estádio do Morumbi. Então, para hoje, teremos as duas equipes praticamente completas. Falando um pouquinho do Corinthians, né? Nessa Copa do Brasil, são 7 vitórias e apenas uma derrota. No ataque, uma dúvida. Será que teremos Yuri,
Garro e Memphis, o trio Gin, começando a partida de hoje como titular. Quem responde essa e muitas outras perguntas é o repórter Wagner Vieira, que traz o pré-jogo do Timão para hoje à noite. O beabá do futebol, ou melhor, o beabá do Corinthians nessa final de Copa do Brasil contra o Vasco. Uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado pro nosso elenco. Muita lição de casa. É preciso saber de cor exatamente tudo sobre o adversário. Vai ser decidida nos detalhes. Lógico, tem chute fora da área, mas também tem as conduções do Ryan, tem o cabeceio do Verratti, tem bola parada. Então, acho que é um jogo que a gente precisa estar atento em todas as esferas para poder neutralizar os pontos positivos deles. A aprender sobre os detalhes, a controlar a ansiedade, que é o excesso de futuro, que causa agonia, aflição, angústia. Não vou me ver deitado, parado no quarto, porque senão vou ficar pensando 9h30 amanhã, pensando no Vasco, porque eu quero que esse jogo chegue logo. Em uma grande final como essa, talvez falte ensinamentos de outras épocas do futebol, da maneira sadia de saber entrar na mente do adversário. Principalmente dentro da área, só vejo o Pelé melhor que eu. Quando ele vai mexer com o Corinthians, eu vou tomar logo as 12, porque pra mim ele não passa de uma com sorte. E não só essas resenhas fazem falta também, mas a gente sente um pouco falta de se expressar também, às vezes. Se eu aparecer hoje aqui, indo pro jogo, tocando um pandeiro no ônibus e a gente perde o jogo, o pessoal fala, aí, também tava desconcentrado, não sei o que e tal. A final da Copa do Brasil coloca frente a frente os antecessores de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Dorival Júnior e Fernando Diniz. De A a Z, um duelo a nível nacional. E deixa o coração fluir, que vai dar bom pra nós! São treinadores diferentes, com ideias diferentes, o Diniz muito mais focado na própria ideia de jogo do que no adversário. O Dorival já é um cara que tem um pouco mais de equilíbrio. Com pouco tempo da semifinal para a final, Dorival Júnior teve apenas 2 sessões de treinamento. Ontem, o meia Rodrigo Garro, que iniciou no banco contra o Cruzeiro domingo, treinou normalmente. Já a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto foram poupados, não participaram da atividade em campo. Mas o camisa 9, somado ao camisa 10, que juntos têm 29 gols dos 88 do Timão na temporada, não preocupam. Assim, o professor Dorival Júnior anota no quadro negro um provável Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, José Martínez ou Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Carrilho, Memphis Depay e Yuri Alberto. A temporada de 2025 para o Corinthians pode terminar com 2 títulos. O Paulistão, já conquistado, e a Copa do Brasil, que vai disputar com o Vasco. Mas contra o Palmeiras, no Paulistão e também na Copa do Brasil. E no duelo com o Cruzeiro, o Timão não teve a seu favor algo que é característico da sua história: o favoritismo. O cemitério do futebol tá cheio de favoritos. E ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil. No Paulista, todo mundo dava a gente como não ia nem passar da fase de grupos. Aí quando saiu o sorteio que a gente pegou o Palmeiras, um monte de gente falando que a gente não ia nem passar do Palmeiras. Então, acho que não tem nada o que falar. Continuem duvidando, a gente continua fazendo história. Que bom que o discurso da mídia influencia o jogador e que ele se motiva mais, que ele fica feliz. Se isso é combustível, ótimo para o Dorival Júnior, que está montando a estratégia do Corinthians e passou realmente muito bem, principalmente pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro. Times que foram melhores que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas que na Copa do Brasil não conseguiram segurar o Timão. Agora, Ronaldo, aí eu pergunto para você, já passou bem as outras fases, como que você vê o Vasco da Gama? O Vasco, no Brasileirão, era um time parecido com o Corinthians em termos de classificação, de tabela. É bem a cara dos treinadores, né? Os dois times, colocando o Dorival e colocando o Diniz. O Diniz é o seguinte, o Diniz é um tipo de treinador que ele abraça o jogador, ele leva o jogador ao máximo dentro do campo, e isso que é legal. E o Dorival a mesma coisa, só que o Dorival, ele não tem muitas peças para poder mexer no time.
Essa que é a Você verdade. acha que o elenco do Vasco é melhor que o do Corinthians? Eu acho. Porque se você for lá quem está no banco, Thales, se for lá tá no banco, Romero, quando entrar em campo, Mas o Vasco também não tem eles se arrastaram. não, irmão. E no banco do Vasco tem quem? O Verrete. Quem está lá de cabeça faz gol. Se bobear, ele vai bater pênalti de cabeça, o Verrete. Mas ele perdeu o pênalti contra o Fluminense. Sim, mas o Corinthians não tem banco. Por isso que o Dorival, no Campeonato Brasileiro, se arrastou. Porque ele teve que começar a poupar alguns jogadores para jogar essa competição. E no meio do Brasileiro, apanhou em casa como ninguém. E no último jogo também, contra o Cruzeiro, acabou perdendo também. Então, é que a torcida faz a diferença do Corinthians dentro de casa. A torcida, porque era para ser um ano trágico para o Corinthians. Porque um time medíocre. Só que a torcida vem, inflama e leva o cara àquela loucura. E não deveria nem estar reclamando o Raniel. Ele ficou muito tempo fora também, tem muitas partidas fora. Poderia ter ajudado mais. Ah, mas teve a lesão, Ronaldo. Então, com lesão. Porque foi um jogador que ajuda muito o Corinthians. Agora, se você colocar na balança, time mais time, não era nem para estar sendo uma final Corinthians e Vasco. Era para todo time jogando a final aí. Só que o Corinthians amassou o seu rival e está aí brigando por essa competição. Amassou! Ali de tirar no Paulistinha, o Corinthians tirou também na Copa do Brasil. E vocês estão agora com o controle remoto na mão. Por isso que então, a Copa do Brasil... O Corinthians chegou com pinta de campeão. Mas o Corinthians sofreu menos diante do Palmeiras do que diante do Cruzeiro. É porque o rival não foi tão rival assim quanto a gente esperava. O Cruzeiro foi mais rival do que o próprio rival do Corinthians, entendeu? Por isso que esse tipo de campeonato privilegia times assim que não tem tanta regularidade no campeonato. Porque a soberba... Não, que é a verdade é uma só. Que é pior do que o outro. Porque se a gente pega o Palmeiras, o Cruzeiro, diante do Corinthians... Você tá gaguejando? Não, diante do Corinthians... Quem é o melhor time? Quem tem melhor time? Quem? Só que no mata-mata, em 2 jogos, que pode decidir. Então é questão de regularidade. Não é questão de regularidade, é questão de você ter os caras certos no momento certo, Steve. Parabéns, você tem os caras cascudos. Agora os caras aqui... Corinthians, então, tem que entregar. Então, se ganhar os 2 jogos, entrega. Lógico, Ganhar os 2 jogos agora, então, pode entregar. Agora, tô falando antes. Não, antes já é campeão. Ninguém ganha antes. Aqui. Vocês aprenderam um ano aí pra vocês que foi duro, porque vocês ganharam antes. E a mídia toda... Não vou nem falar quem foi aqui. A mídia toda... Ai, porque é aberto, Cadê? Tá de férias. Porque tava na Libertadores, tá de Libertadores. Essa que é a verdade. E o Corinthians aí com a sua torcida, o Corinthians só está aí, menina Renata, por causa da sua torcida, da sua força e hoje, força máxima contra o Vasco. Mas talvez também o grande ponto do Corinthians, o Ranieri citou muito bem aí, foi quando o Corinthians não era favorito, conseguiu sair dessa pressão, né? Quando não foi pressionado, o Corinthians desenvolveu um bom trabalho, que nem agora contra o Vasco. O Corinthians é favorito. Então vamos ver o comportamento. O Corinthians sempre quando foi favorito, pipocou. Libertadores, Sul-Americana, qualquer momento. Caiu em janeiro na Libertadores. Pra você ver quando houve o favoritismo do Corinthians. E vocês caíram um ano antes da Libertadores. Agora, vocês caíram um ano antes da Libertadores. Você quer falar em cair? Sendo favorito. Não, vocês não vão nem para Libertadores, porque vocês caíram agora. Vocês caíram em dezembro. O São Paulo foi até a oitava. Quer falar de São Paulo foi até a oitava. Assim, então vamos ver o favoritismo do Corinthians, se ele consegue lidar com essa pressão aí. Pois é, agora queremos saber o lado vascaíno dessa história. Como um time que não tem um bom retrospecto, até confirmado pelo Herrero aqui pra gente, em Itaquera, jogando aqui em São Paulo, vai se preparar, porque a decisão pro Vasco será no Rio de Janeiro. Hoje é voltar pro Rio vivo, Herrero. Essa é a premissa. Com certeza, Renata. Inclusive, o Vasco foi 2 vezes campeão nacional no Maracanã já. Em 97 e em 2000 conquistou o Campeonato Brasileiro. Vocês estavam falando sobre elenco, né? É legal também trazer um outro aspecto importante para essa semifinal, para essa decisão, na verdade, para esse primeiro jogo da grande final. Jogadores pendurados, porque não tem essa de, zerou cartão. O Corinthians tem 8 atletas pendurados que, se levarem cartão nesse jogo, não estarão na decisão no Rio de Janeiro. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Andileri, Maicon, Bidon e Garro. São vários e vários titulares que, se levarem cartão hoje, não estarão no jogo de volta. Enquanto o Vasco da Gama tem somente o Verrete, que hoje é reserva da equipe vascaína, mas ele, se tomar cartão amarelo, não estará presente
presente na grande decisão no Maraca. O Vasco, agora a gente fala sobre os números vascaínos nessa Copa do Brasil. São 4 vitórias, mais 5 empates e uma derrota. Derrota justamente no jogo de volta da semifinal contra o Fluminense. Passou nos pênaltis. Falando em pênaltis, a equipe vascaína teve que passar por 3 decisões de pênaltis nessa competição. Na terceira fase contra o Operário, nas quartas contra o Botafogo e na semi diante do Fluminense. Portanto, são jogos, né, e jogadores que estão acostumados com essa questão das penalidades máximas. De um lado, Hugo Souza, que pegou 10 de 33 pênaltis com a camisa do Corinthians. Do outro, Léo Jardim, que também foi muito importante, pegou 12 cobranças já com a camisa vascaína. E agora a gente traz as informações do Cruz Maltino, que vai em busca do bicampeonato. A primeira conquista veio em 2011 e a segunda, será que vem em 2025? Com a palavra e com a matéria de Igor Doriléu. 14 anos depois, o Vasco está de volta à decisão de uma competição nacional. Tem gente que está vendo o time em uma final desse tamanho pela primeira vez, como o Heitor, de 12 anos. Muito feliz, muito tempo que eu não vejo o Vasco chegar na final, eu nunca vi, né? E agora que a gente chegar, a gente vai pra cima, nós vai pegar eles. Mano, eu chorei, mano, quando o Vasco passou, mano. Eu amo o Vasco, mano, eu amo o Vasco muito, amo o Vasco. Ele estava entre os cerca de 200 torcedores que foram ontem ao Aeroporto Internacional do Galeão para dar aquele último incentivo à delegação antes da viagem para São Paulo. Os jogadores desceram do ônibus e agradeceram todo o apoio antes dessa primeira metade do confronto contra o Corinthians. No último treinamento, antes da decisão, no CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz não esboçou novidade. Sem novos desfalques, ele deve repetir a escalação dos 2 jogos contra o Fluminense. A única baixa segue sendo Lucas Piton, com uma lesão no joelho. Dessa forma, Puma Rodrigues será mantido improvisado na lateral esquerda. Verrete, que deve começar no banco de reservas, é o único pendurado e, se levar cartão, ficará de fora do segundo jogo no Maracanã. Um provável Vasco para hoje tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, é uma torcida também que apoia bastante. E eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e a gente vai fazer a finalíssima aqui no Maracanã. Cicinho, Vasco da Gama, méritos também para chegar nessa final. Foi passando por principalmente rivais cariocas, Botafogo e Fluminense. E é uma equipe que oscila muito. Só que agora, ou joga bem e ganha a Copa do Brasil, ou terá um final de ano melancólico, sem muito brilho. Renata, o Vasco, a estratégia do Diniz deu certo, né? Aquela questão de poupar no final do Campeonato Brasileiro, exatamente pensando na Copa do Brasil. Até porque a maneira com que se apresentou o Vasco nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro deixou o torcedor assustado. Contra o Inter não poupou. Não poupou. E ali foi onde ele se livrou do rebaixamento. E após isso, poupou a equipe, né? Conseguiu a pontuação que não permitia mais risco de rebaixamento, então concentrou para a Copa do Brasil. E os 2 jogos contra o Fluminense, o Vasco foi melhor em campo. O Fábio, no segundo jogo, fez defesas assim milagrosas e chega com muita casca para esse jogo contra o Corinthians. Então, o Diniz está fazendo essa equipe jogar sem aquela referência do Verrete, que ao decorrer da temporada era a referência, e o Ryan e o Coutinho estão liderando muito bem essa equipe aí. Então, o Corinthians vai enfrentar um adversário muito forte e eu acredito, né, na vitória do Vasco nos 2 jogos. Olha o Cicinho, hein? Isso que eu chamo de secar com gosto. E aí, Edu, você também tá confiante, tal e qual o Cicinho? Eu tô também, Renata, até porque a gente viu que valorizar também o trabalho do Pedrinho que ele fez no Vasco, né? Muita pressão da torcida para mandar, às vezes, o Diniz embora pelo momento assim, de dificuldade. Ele garantiu e acreditou no processo. E está aí, está numa final de campeonato, uma final que merecedor, porque trabalhou para isso. E o Vasco chega, para mim, assim, preparado. É um time que o Diniz conseguiu implantar na cabeça dos jogadores que eles são capazes, porque o Diniz gosta de trabalhar muito isso, Renato, o psicológico.
de dar confiança, de dar tranquilidade para os jogadores. E os jogadores dentro de campo estão fazendo. Além dos jogadores que o Cicinho falou, eu vou citar o André Gomes também, que o Nuno também, que estão jogando muito bem. Então o ataque do Vasco é muito forte, o Corinthians tem que ter uma atenção muito grande, porque senão pode ser surpreendido. Ronaldão, só para finalizar agora, sem clubismo. Sim. No que o Vasco é melhor que o Corinthians? Olha que pergunta boa, hein? Que o Vasco é melhor que o Corinthians. Eu acho que os dois chegaram no momento ideal da competição aí. Passaram por obstáculos, tanto um pouco maior o Vasco, porque foi para os pênaltis de algumas competições. Mas tem um treinador que eu tiro o chapéu, porque eu conheci, na época que era jogador também, um cara diferenciado. Ou também o Pedrinho, que é um merecedor também. Mas dentro de campo, hoje a sorte vai ser lançada. Então o Diniz é melhor que o Dorival, é isso que você disse? E os dois foram para a seleção brasileira, né? Chegaram no auge da carreira na seleção brasileira. Ela falou do Vasco, o Vasco. O Vasco? Então ela falou que é melhor. Perguntando o que é melhor. Eu acho que é no F e no R. Não consegue. Para mim, melhor é que tá no Corinthians, né? Porque o Corinthians chegou. Porque o Corinthians é uma pressão violenta e é um time de massa. Para você conduzir essa massa... E o Vasco não é um time de massa? Não dá para comparar mais de 500 milhões de torcedores com o Vasco. Não dá. O Vasco é melhor. A casa vai ter 50 mil vai estar dentro da arena, mais 45 milhões. Olha o número que ele arrumou. O Vasco é melhor que o Corinthians no F e no R. No futebol e no resto. Mas se sim tá torcendo pro Vasco. Já é uma coisa que o Vasco já vai se lascar. É o Cicinho torcendo pro Vasco. Você torce pro Corinthians, por que ele não pode torcer pro Vasco? Ele pode torcer pro time que ele quiser, mas tem que arrumar aquele Titanic lá que tá afundando, tá enchendo d'água. Não, mas arruma aquele Titanic que tá afundando. Nós estamos de férias. Então, mas tá enchendo d'água lá. A dívida é melhor do Corinthians do que do Vasco. Agora o 100 Mundial entrou na conversa. Porque o prêmio FIFA The Best aconteceu e foi todo conduzido para o lado do PSG. A FIFA começou a entregar troféus antes mesmo da final da Copa Intercontinental. Pelas redes sociais, a entidade antecipou os principais vencedores do prêmio The Best 2025, horas antes da cerimônia oficial que aconteceu aqui em Doha, no Catar. E o grande protagonista da temporada é Ousmane Dembélé, do PSG, que estará em campo logo mais contra o Flamengo. Ousmane Dembélé! Depois de conquistar a bola de ouro em setembro, o francês voltou a subir ao topo do futebol mundial ao ser eleito o melhor jogador do planeta pela FIFA. Ele liderou o PSG numa temporada vitoriosa, com direito ao título inédito da Liga dos Campeões. No futebol feminino, a hegemonia continua. Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção espanhola, levou o prêmio de melhor jogadora pela terceira vez consecutiva. A meio-campista segue ditando o ritmo do futebol feminino internacional com inteligência, protagonismo e títulos que a colocam como referência da geração. Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain, levou pela primeira vez o prêmio de melhor treinador após uma temporada histórica. Liga dos Campeões, Campeonato Francês e Copa da França. Logo mais, pode ainda vencer o Intercontinental e sair aqui de Doha, no Catar, com 2 troféus. Já no futebol feminino, a vencedora foi Sarina Wiegman, da Inglaterra. A FIFA também divulgou a seleção da temporada e com diversos jogadores do PSG. A escalação ficou assim: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes. Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri. Lamine Yamal e Dembélé. A ausência do brasileiro Rafinha, destaque do Barcelona, gerou polêmica. Donnarumma foi eleito o melhor goleiro do mundo após uma temporada de títulos pelo Paris Saint-Germain, antes de se transferir para o Manchester City. Os gols mais bonitos do ano também tiveram seus donos. O prêmio Puskás foi para o argentino Santiago Montiel, autor de uma bicicleta espetacular de fora da área pelo Independiente. Já o prêmio Marta, que celebra o futebol feminino, ficou com Lisbeth Oveio por um golaço de calcanhar no ar de costas, direto no ângulo, uma pintura. Assim, antes mesmo da bola rolar na grande decisão do Intercontinental, a FIFA já iniciou a festa e a distribuição de troféus. O que é bacana é que unificamos Bola de Ouro e The Best
O mesmo jogador, Dembélé, ganhou as 2 premiações e não deu toda aquela discussão, como na última vez, entre Rodri e Vini Júnior. Agora o PSG foi o protagonista com a Champions e é um time que foi bem privilegiado nessa seleção da FIFA. Sabe aquela história de zero surpresa? Era óbvio que o presidente do São Paulo emitiria uma nota oficial. Agora estou esperando aquele vídeo, aquela coletiva, aquela transparência. Ai, São Paulo, não tá legal não, hein? A área sujeita a enchente, mas antes fosse apenas isso. A tempestade da terça-feira causou estragos no Morumbi. Olha aqui, olha só. Mano, tira só o CPU. Outras tempestades também causam danos consideráveis ao tricolor paulista. Com o desligamento do nutrólogo Eduardo Rauen, no caso das canetas emagrecedoras superfaturadas e compradas de empresa não autorizada pela Anvisa, lá se foi também a prometida reestruturação do Departamento Médico do São Paulo. Ele era o responsável por isso. Sobre o caso dos ingressos para o show da cantora Shakira, o ex-diretor da base, Douglas Schwartzman, aparece na gravação no envolvimento da comercialização irregular de ingressos de um camarote do Morumbi para o show da cantora colombiana em fevereiro deste ano. A gravação também envolve a ex-esposa do presidente, Mara Casares, também era diretora e também pediu afastamento depois do escândalo vir à tona. O presidente Júlio Casares demorou 24 horas depois que a imprensa divulgou essa história para fazer um pronunciamento oficial. Em sua rede social, Júlio Casares prometeu rigor nas apurações. Veja o que ele escreveu. Entre outras coisas, Júlio Casares argumentou: tomei conhecimento da lamentável conversa telefônica em áudio gravado divulgado pela imprensa nesta segunda-feira, um dia muito triste para a instituição. Só venho me manifestar agora porque a prioridade é a de que tudo seja esclarecido e, se assim for necessário, as medidas sejam tomadas. Casos como este não podem passar sem serem devidamente esclarecidos, e isso será feito por meio da sindicância que foi instaurada. Esse trabalho está sendo feito em 2 frentes. A primeira e mais importante é a auditoria externa, para que não haja nenhuma possibilidade de interferência política ou de influência de poder. Em paralelo, a sindicância interna será tocada pelo Departamento de Compliance, esclareceu Júlio Casares. O Conselho Deliberativo encaminhou o caso ao Conselho de Ética. Os diretores Douglas Schwartzman e Mara Casares, que pediram licença dos seus cargos, podem ser punidos como conselheiros do tricolor paulista. Em meio às tempestades administrativas, mais um problema. O empresário do atacante Luciano, artilheiro do São Paulo na temporada, disse que o futuro do camisa 10 pode não ser no São Paulo. Mesmo com o contrato até o final do ano que vem, o empresário Ângelo Canuto prevê uma briga boa pelo atacante na janela de transferências que se abre em janeiro. Só faltava essa. Pobre torcedor são paulino. A tempestade está pesada por esses lados. A área sujeita a enchentes, mas antes fosse apenas isso. É, muita água para todo lado. Cicinho, não tem jeito. São Paulo virou uma bagunça e os caras conseguem piorar a história ainda. Ei. Infelizmente, Renata, infelizmente é o que nós estamos vendo. Talvez essa chuva, né, essa enchente, seja um bom sinal, né? Porque o que limpa coisa suja? A água. A água, quando a pessoa está suja, você está suado, você toma um banho. Você acredita na limpeza profunda no São Paulo? Se houver mudança lá dentro de quem está no comando, sim. Se continuar essa corja aí, não. Então precisa chover mais. Porque isso daí já vem de anos, Renato. Isso daí já vem de muitos anos atrás. Então a gestão vai somente piorando. E aí é sempre feito por isso. É sempre feito por meio de carta, de publicações. E imagine, eu em casa, meus filhos fazem coisa errada. Filho a gente não escolhe, é Deus que manda, mas ali na diretoria, a diretoria que escolheu, o presidente que escolheu, quem que está lá. Então, se eu vejo as coisas erradas e não tomo a atitude necessária, aí as coisas ficam ruins. Então, enquanto não mudar lá dentro, eu não acredito no São Paulo. Ronaldão, ontem foi um dia vexatório, esses áudios circulando para qualquer um ouvir, concluir
fazer a sua interpretação e o São Paulo emite uma nota oficial, presidente, ponto. E o São Paulo inovando mais uma vez, né? Uma cachoeira dentro do escritório. Que coisa linda. Mas falando sério, que coisa. Chegou onde chegou porque a verdade é uma só. Os conselheiros abandonaram o clube também, né? Tudo bem que tem aquela mesona que a gente tava comentando aqui, né? Do charuto, do uísque e tal. Mas tem que tomar conta do clube também. Pensei que era só no Corinthians, Cicinho. Agora essa cascata dentro do escritório, o que é? É bom sinal, porque é de lá que precisa começar a mudança, né? Limpar a corja que está lá dentro. Você vê que o problema do São Paulo é interno. E as consequências a gente vê ali fora, né? Aquele caos. E o Lucas Herrero, que hoje acompanha tudo sobre a Copa do Brasil, decisão Corinthians e Vasco, ontem traz notícias pra gente do que ele viu e ouviu na reunião do Conselho do Palmeiras, hein, Leila Pereira? Lucas, é com você. Tudo bem, Renata? Pois é, muita treta e discussão no Palmeiras ontem. Vamos explicar essa situação agora por aqui. Bom, o Verdão aprovou o orçamento para 2026, bilionário, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais em arrecadação com superávit, ou seja, pretende fechar 2026 no azul em cerca de 11 milhões e 200 mil reais. Aí, durante a reunião do Conselho Deliberativo, um dos conselheiros pediu a palavra e criticou Leila Pereira em 2 aspectos. Primeiro deles, por ter gasto muito em 2025, mais de 600 milhões de reais em reforços e o time ter conquistado apenas 3 vice-campeonatos, né? Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. Você é covarde. Você não pode me chamar de covarde. Você é covarde. Quem é você? Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a 3ª vez, você veio aqui dar escândalo? Depois, esse conselheiro, o José Corona Neto, falou sobre a possibilidade e criticou Leila Pereira por tentar, talvez no futuro próximo, um 3º mandato. E a Leila respondeu dizendo as seguintes palavras. Abre aspas. Nosso estatuto prevê a possibilidade de ser alterado, então não é golpe. Se o conselho decidir a alteração, não é golpe. Fico feliz que tenham pensado nisso por mim. Eu sou conselheira vitalícia. Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid, né? O presidente está lá há 20 anos e ganhando tudo. Leila segue. Isso é sobre competência. Se a alternância de poder é saudável, então por que existem conselheiros vitalícios? Por que não alternância de poder também no conselho? E é meio contraditório quando conselheiros vitalícios reclamam de golpe, fecha aspas. Então, Renata, teve bate-boca, teve discussão. A Leila até mesmo disse que vai acionar esse conselheiro na justiça, enquanto ele foi retirado da reunião depois de toda essa confusão. Nessa mesma noite, né, a Leila acabou sendo nomeada como uma representante brasileira no comitê da FIFA. Isso aconteceu em paralelo a essa reunião do Conselho Deliberativo. Então a Leila vai participar de congressos relacionados a competições do futebol masculino. Para a gente fechar as informações do Palmeiras, falamos agora sobre Bruno Rodrigues, que será punido quando voltar das férias. A gente lembra o caso dele, né? O Bruno Rodrigues acabou jogando um campeonato, disputando um campeonato na terra natal dele, no Rio Grande do Norte, sem ter avisado a diretoria alviverde. Portanto, Renata, os bastidores do Verdão estão pegando fogo, minha amiga. Eita, tô percebendo, hein? Todos os clubes resolveram ter uma movimentação, desentendimento pra cá, áudios, que coisa, hein? Deixaram pro final do ano. Bom, aqui é sempre movimentado, sempre debatido. E agora eles estão juntos e reunidos. Comigo, Ronaldo Giovanelli. Que isso? Voltou. Eu trouxe um presentinho pros meus amiguinhos que vão estar na ilha acompanhando e de férias. Vocês estão de férias, aproveitem. E aqui pra você, Dimetrica, ó. Pra você não errar, eu acompanhar o Coringão, porque eu vou te falar, só o Coringão tá jogando, tá, bebendo? Aproveita as férias. E cachoeira bonita lá no escritório de vocês, hein? Quem foi o arquiteto que fez lá?
Meu Deus. Tem que dar no guarda-chuva pra ele. Boa tarde, Sgarbi. Tudo bem, Não fique constrangido com o Ronaldão. Tudo bem, um beijo pra você. Outro. Meus amigos, eu vou responder o quê? Você tá certo, cara. Mas prepara que o Vascão vai acabar com você. Não, prepara, tô falando sério. Porque vice, você me ensinou nesse programa que não pode comemorar vice, né? Não, comemorar vice não. Tem gente que comemora muito vice. Não, quem tá comemorando o 16º colocado? Não. Se envolve em problema essas horas. Não, essas horas Natal tá chegando. Eu prometo que a partir do ano que vem vou comemorar ainda mais qualquer vice-campeonato. Ah, é você? Eu prefiro ser vice do que 16ª. É ridículo, é vexatório, não é bacana. E eu honestamente espero que vocês não passem por isso. Porque é muito feio, é muito ruim. Antes vice do que 16ª, né, Marco? E aí, boa tarde. Boa tarde a todos, bom almoço. Já trouxe a capa de chuva? Tá feio o negócio. Agora é o seguinte, né? Ser o primeiro classificado da Sul-Americana é bom ou não? O primeiro, nós somos o primeiro da Sul-Americana, né? Colocamos vocês agora, lá em dezembro. O primeiro é igual ao 10º quanto que pega a Sul-Americana? Sei lá. 14º. Nós somos o primeiro para classificar para a Sul-Americana. Segue o líder, segue o líder. Será que tá bom? Segue o líder. Acho que o pessoal do São Paulo deve estar contente. Eita, a doutora eu baixou o senti nível. uma boa dose de ironia. Ironia. Capelanes. Falaram que você foi o pé frio. Saiu de São Paulo ontem e a chuva acabou com tudo. Eu não entendi por que eu não fui pra Neoquímica Arena hoje. Sai fora, Jacaré. Eu ia fazer um negócio ali, outro ali. Aconteceu um requerimento interno. Eu entendi. Um pedido, uma petição protocolada por Ronaldo Giovanelli. Tá explicado então. Tava tudo pronto, Com medo da sua presença por lá. Mas estarei lá à noite, hein? Não. do Coringão. Não. Olha, eu diria que é pior ainda. Olha só. Chico Garcia, e você vai para a Neoquímica Arena hoje? Não. Eu sou muito pé frio. Mas assim, eu tenho benefícios, né, nessa final. Porque com exceção do Ronaldo aqui, e talvez do Sgarbi, ainda dá tempo, Sgarbi. Vocês não são casados com uma corintiana. Vocês não sabem o que é quando o Corinthians... Eu sou casado com uma corintiana, sim, então, com há exceção 30 do Ronaldo. anos. Vocês não sabem o que é a minha casa quando o Corinthians vence. Então estamos na decisão. Como é que é? Eu não posso contar. É uma casa mais feliz vai piar! Pesou o clima, para com isso aí. Olha, Cicinho, você já declarou desde o início do programa a sua torcida na Copa do Brasil. Você foi direto e reto hoje. Boa tarde, amiguinhos. Eu quero ver essa giripoca. Você quer ver o quê? Giripoca! Para aí, já ensinou taca. Agora giripoca. Você quer ver, Cicinho? Isso, eu já sou casado. Giripoca, O que é giripoca? Eu nunca ouvi essa palavra. Sorte sua! Eu posso ganhar, Busca aí, Negrão. Busca aí do Daniel a música, pô. É uma canção, pô. Quando você tentar consertar nessa hora, dando um desgaste, vai Giripoca? Peraí, capitão, o que é uma giripoca? Deixa pra lá, Renato. Olha só, eu tô aqui, boa tarde, eu tô aqui com o troféu do Corinthians que o Ronaldo trouxe, já comemorando o título da Copa do Brasil, porque o Ronaldo falou que o Corinthians já é campeão da Copa do Brasil 2025. Não, E aí, jogador do Vasco, tá vendo isso aí? O Ronaldão já tá comemorando aqui o troféu, tá aqui, ó. Levanta, não. Aqui, ó. Levanta a taça de novo, que eu quero tirar uma foto. Você não ganhou nada! Não, mas eu continuo curiosa. Agora eu vou perguntar pro Everton Guimarães. Ele tá bem protegido. Se o São Paulo seguisse a mesma linha. O Everton, o que é uma giripoca? Boa tarde, muchacho. É o rei dos bichos aí. Eu quero ver. Boa tarde, muchacha, muy guapa, como sempre. Estão me protegendo que os Trilcas me fizeram convite para participar da festa de confraternização que vai rolar no São Paulo. Só palito de dente e água, porque não tem dinheiro para comprar, de comer e beber lá. E aí, como tá chovendo muito, já tô me protegendo. Agora, Renato, você me perguntou sobre giripoca. O que é giripoca? Eu sou especialista, inclusive. Eu sou especialista em giripoca. Giripoca é um peixe que faz um barulho que parece um pássaro, uma espécie de como se fosse um bagre. Eu, como vim da roça, então eu conheço bem. Então eu sou especialista em giripoca, sabe? Eu lá em casa, a giripoca, ela pia direto, porque parece que pia como um pássaro. Então por isso eu conheço bem. Né? O Cicinho quer conhecer. Quer conhecer a giripoca? Você não sabe o
Giovanelli. O que é geringonça? Geringonça, Ronaldo. Geringonça eu sei, geringonça é o Ronaldo. Vocês mudaram de assunto sem falar Não, nada. eu vou fazer o seguinte, o assunto é Diniz versus Dorival Júnior. Ambos estiveram na seleção brasileira respeitados e os dois sonham com a Copa do Brasil deste ano. De um lado, o Dorival Júnior, do outro, Fernando Diniz. Os dois antecessores de Carlo Ancelotti na seleção agora estão na final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. Retrospecto de jogos entre os dois, leve vantagem do hoje corintiano em 8 confrontos, 4-3, além de um empate e curioso. Os dois já até decidiram um título, Santos e Audax, final do Paulistão de 2016. A gente treinou, assistiu os vídeos, já jogamos contra. Como você disse, são 3 jogadores que podem se jogar a qualquer momento. Fora isso, é recheado de bons valores, de bons garotos e muito bem treinado pelo Dorival. Acho que tem tudo para que tenhamos, né? Um grande jogo. É natural, uma decisão, às vezes emocionalmente até muda o comportamento, não sei. Vai depender muito daquilo que deva acontecer, mas a tendência é que tenhamos um bom jogo. Cruzamento! Pois é, e naquela final, aliás, nos primeiros duelos entre os técnicos, o que se viu foi uma espécie de era Dorival Júnior dessa história. No período, 2 vitórias e um empate. Esse, justamente no duelo de ida do estádio José Liberati, marcaram Mike após drible desconcertante em Gustavo Henrique. E depois de substituir o craque do Peixe na época, Lucas Lima, Ronaldo Mendes igualou de fora da área, 1-1. Bateu pro Hulk, golaço! No jogo de volta da Vila, Ricardo Oliveira resolveu a parada, 1-0, e o Santos de Dorival acabou com o título daquele estadual, vice para o ousado Audax de Diniz. Já tive a felicidade de poder decidir alguns campeonatos e eu nunca tinha decidido um campeonato nessas condições. Sou muito sincero, jogamos como uma equipe muito bem montada, que valorizou sobremaneira a conquista do Santos. O Santos teve que se desdobrar hoje muito para poder sair daqui com o resultado. Depois daquilo, segunda era dos confrontos entre os dois técnicos, com vantagem para o hoje comandante Cruzmaltino, 3-1. Uma vitória justa sobre um grande rival. Muito bem treinado por um cara que eu admiro demais, que é o Dorival Júnior. Duelos envolvendo o Atlético Paranaense e Flamengo, mas com destaque para a partida de novembro de 2023. Jogo das faixas do Fluminense de Fernando Diniz, campeão da Libertadores, e o São Paulo de Dorival, então vencedor da Copa do Brasil. O clima amistoso acabou com a expulsão de Gabriel Neves após entrada em Thiago Santos. E com 1 a mais em campo, o tricolor carioca levou a melhor sobre o paulista, com gol de Cano, 1-0, jogo fechado com discussão e confusão entre Marcelo e Diego Costa. Primeiro que é um prazer, né, poder estar enfrentando o Diniz sempre. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial, uma torcida, uma amizade muito grande e é sempre uma satisfação. Na teoria, nós teríamos um grande jogo hoje. Eu tenho certeza que isso aconteceria, infelizmente. Acaba acontecendo a expulsão, o que seria uma ótima vantagem, tanto se fosse a nosso favor, quanto foi ao Fluminense, da forma como aconteceu. Na verdade, eu gostei mais da parte que estava 11 contra 11 do que depois quando ficou 11 contra 10. Após a passagem dos dois pela seleção, reencontro só no Brasileirão desse ano e já com Corinthians e Vasco. Mesmo em São Januário deu timão, Maicon abriu os trabalhos e, cobrando pênalti por mão de André Ramalho, Verratti igualou. Guinegão tratou de recolocar o Corinthians na frente. Na sequência, Gustavo Henrique ainda marcou o terceiro. O gol de Ryan no fim nada alterou, 3-2. E agora teremos um novo encontro entre os técnicos, o nono. Caos controlado de Diniz em busca do inédito título e a estratégia, a solidez de Dorival de olho no tetra, no recorde. Só um deles será campeão da Copa do Brasil. Agora eu quero ver gente grande, Diniz de um lado, Dorival do outro, Copa do Brasil. Vale prestígio, título, vaga na Libertadores, mais dinheiro na conta. É um título, Chico Garcia, muito cobiçado e salva o ano. Salva o ano e 2 técnicos brasileiros, né? Eu acho que o Felipe Luiz também está demonstrando grande potencial. Talvez seja uma temporada de um pouco de resgate, né? Não que a gente precise fazer essa divisão, mas a gente teve até polêmicas, né? De alguns
técnicos defasados e aposentados do Brasil aí criticando o Ancelotti na seleção. Mas é isso, competência, não importa se você é brasileiro ou estrangeiro. Repito, Felipe Luiz, aí temos 2 brasileiros na final, o Renato Gaúcho foi até a semifinal da Copa do Mundo na metade do ano, e temos estrangeiros aqui também fazendo grandes trabalhos. Muito legal, porque o Diniz, ele, chegou no topo, né? Seleção brasileira, ganhou uma Libertadores com o Fluminense, e depois, essa escolha pelo Vasco é muito Fernando Diniz, né? Muita gente aconselhou ele, tem certeza do que você vai fazer, ele que já tinha ido para o Cruzeiro também com alto investimento e aí não conseguiu trabalhar. Mas o Diniz é esse cara, obcecado pelo trabalho, pelas suas ideias, independentemente de onde ele esteja, foi para um lugar onde ele teria respaldo. E o Vasco conta uma história bacana esse ano, assim como o Corinthians, né, que viveu um ano muito turbulento. O Vasco, cara, está em recuperação judicial, contratou muita gente na metade do ano para tentar salvar de um rebaixamento. Contratou bem. Contratou bem, é verdade, jogadores que, assim, tiveram muita influência no jogo. E aí tem um menino, Ryan, que, assim, é a revelação da temporada no futebol brasileiro. E o Diniz adora esse tipo de coisa, né? Essas histórias também. E tá na final com méritos, com justiça. Do outro lado, o Corinthians também, que, cara, viveu talvez o ano mais turbulento da última década e mesmo assim chegar numa final. Isso mostra, primeiro, 2 grandes trabalhos, especialmente nas Copas, desses 2 treinadores. E o quanto uma camisa faz diferença, né? Porque são 2 clubes de muita massa em que a torcida carregou em algum momento. Então vai ser uma grande final, Renato, não tenho dúvida. Eu sempre olho diferente para a Copa do Brasil, Capela, porque Júlio César Casares foi reeleito no São Paulo por ganhar esse título de maneira inédita e olha o que está acontecendo. O Corinthians passou por um ano muito difícil, o Vasco a mesma coisa, fora de campo. Só que dentro de campo, eles passaram com méritos. O Vasco deixa 2 rivais, Botafogo e Fluminense no caminho. O Corinthians passa pelo Palmeiras e depois pelo bom time do Cruzeiro. Então, não dá pra dizer que é só uma final de azarões. Pelo contrário, é uma final de quem levou a sério a competição. Vai, azedume. Eu vou elogiar, mas antes eu vou dar uma cornetada. Porque, não, vocês vão entender por quê. Eu acho que é uma final... Não, isso não. Eu acho que é uma final muito nivelada por baixo. De 2 equipes que ficaram se pendurando na Copa do Brasil ao longo de toda a temporada. Chora que drama. Mas quem ganhar vai celebrar muito. Isso, não, e tem que celebrar. É que Corinthians e Vasco fizeram um campeonato brasileiro, pontos corridos, um campeonato melancólico. Não é chorar, é um campeonato melancólico. São 2 análises. A análise da temporada e a análise da Copa do Brasil. Do vira-lata. A análise da Copa do Brasil é brilhante. Olha o Corinthians. O Corinthians até o jogo da volta contra o Cruzeiro não tinha tomado um gol. Até tinha tomado, mas a arbitragem só negou contra o Atlético Paranaense, mas tudo bem. Então, olha só a campanha que faz o Corinthians. O Vasco, este sim desacreditado por muitos, inclusive por mim, pegou o Fluminense pela frente e o Fluminense, pra mim, foi soberba. O Fluminense, em determinado momento, começou com bolinha, tirar o pé, fazer graça e depois o futebol acabou punindo. Então, assim, o meu ponto de vista é, gente, podem me cornetar, podem criticar e podem me cobrar amanhã. Eu acho que vai ser um vareio de bola hoje. Eu acho que vai ser um amasso por parte do Corinthians em cima do Vasco e vou falar o porquê. O Corinthians final de hoje, Copa do Brasil ele é é assim, melhor que o Vasco em todos os sentidos. Todos os sentidos. A sorte que ele não tá lá, atenção. A sorte que ele não tá lá no estádio. Nós somos sábios de trazê-lo pra cá. Aspecto técnico, aspecto coletivo. Você no banco de reservas, por mais que eu goste do Diniz, você tem um Dorival que é o senhor Copa do Brasil. Você tem a atmosfera, o ambiente da Neoquímica Arena ao seu favor. E vou falar uma coisa. Talvez não se surpreendam se a Copa do Brasil terminar hoje, definitivamente. Só isso. Marco Aurélio Cunha, você profetizou que o Corinthians passaria pelo Cruzeiro e foi chamado de Doutor Fiel, foi achincalhado aqui. Doutor Fiel, só para deixar claro, é Ulisses Costa, ponto. Mas, doutor, e agora? Qual é o seu prognóstico antes da história toda começar, antes do jogo da Neoquímica Arena ser apitado inicialmente? Eu estava pensando aqui, depois da fala do Capelanes, alguma coisa que eu tenho observado. A Copa do Brasil é muito mais trabalho de comissão técnica, pessoas experientes em Copa, do que trabalho da diretoria. Trabalho de diretoria é o ponto corrido, é o esquema de você fazer um time pro ano todo, uma competição longa, maratona, ter reposição de peças. Esse é um trabalho de gestão. Trabalho de Copa do Brasil é jogo a jogo. Jogo a jogo, então, é o treinador mais efetivo, é o sujeito que consegue motivar o time, treinar para aquela partida, naquele lugar, contra esse adversário. E aí você tem os campeões de Copas, que é, obviamente, o Dorival Júnior. Você pega o Fernando Diniz, que sabe jogar, sabe fazer um time jogar.
O próprio Fluminense, que estava bem na Copa e perdeu porque acho que largaram o físico também pesou para o Fluminense, muitos exatamente, jogos, por tudo que teve. Mundial. Então é um time de Copas. E o Corinthians é um time copeiro, basta ver quantas ganhou. O Vasco é um time que sabe jogar Copas também e tem um treinador brilhante. O Vasco sabe jogar Copas? Sabe sim. O time título foi em 2011, mas sabe jogar. Um apito em cima do meu Curitiba. Aí é a sua opinião. Não, mas tá aí, a Como história. é que é o seu o quê? É do meu coxa em 2011, foi assaltado pelo Vasco. Pênalti do Dedé que não deram, Ele vai ser persona não grata no Paraná daqui a pouquinho. E o que eu espero agora é um jogo muito aberto, porque o Fernando Diniz joga nesse sistema. Eu acho que vão sair gols lá e aqui. Não vai ser um jogo truncado 0-0. O Vasco tem dificuldade técnica na área defensiva, porque sai jogando ali na zaga, corre muito risco. O Corinthians aperta bem esse tipo de saída de bola. Eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir e vai ganhar o que errar menos, como sempre, nas Copas. E eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Eu pensei que ele tinha encerrado e aparece com a pérola, Eu acho, é futebol. Então hoje a giripoca vai piar. Eu tenho que ter opinião independente das minhas preferências. Aqui a minha opinião é técnica. Não, mas repete, doutor, qual é a preferência do senhor? Nenhuma. Nenhuma. Só que é o seguinte, a minha preferência é o vocês São vão me Paulo. perdoar agora, mas eu tenho que trazer fatos antigos à tona aqui no programa. Porque ninguém aqui sentiu o dedo do Dorival, apenas Sgarbi. E ninguém aqui é tão mureteiro que ele elogia o Diniz. Gosta do Diniz. Ele fica em cima do muro. Então agora eu quero saber a sua opinião sem muro. Sem muro, escancarada. E aí, quem tá preparado pra vencer ou mais preparado? Quem é o favorito? Caraca, foi o rei Troia, já tomei aquela pada antes. Vamos lá. Você vai ser lembrado assim a vida toda. Esse dedo tá completou mais de 2 anos já, esquece isso daí. Só que, E não foi bom? Foi bom, São Paulo foi maravilhoso. Assim, eu não sou comentarista de comentário aqui, né? Só que eu tenho que comentar o comentário do Capelanes, deixa em paz, porque senão, não. Assim, aqui eu tô prestando com muita atenção aqui, os comentários como o Ronaldo. Né? Marcando. Cara, o Capelanes ele chega e fala assim, é uma final nivelada por baixo, porque o campeonato não foi bom, tal. Aí depois ele vem e fala, só que o Corinthians é muito melhor em tudo do que o Vasco. É mesmo? E não é, cara. Onde o Vasco é melhor em hoje? tudo. Hoje, no que o Vasco é melhor que o Corinthians? Hoje, vamos Cara, lá. na minha opinião, o Vasco é um jogador mais Vasco decisivo. ganhou do Inter de 5-1, então ele ganhou demais que o Corinthians. Não, o Vasco, na minha opinião, é um time totalmente imprevisível, no modo geral. Porque o Vasco nos últimos 10 jogos... Nos últimos mas 10 jogos... responde a pergunta que você me fez. Qual pergunta? Onde o Vasco é melhor que o Corinthians hoje? Qual é o aspecto? Tem Felipe Coutinho, tem Ryan, tem um grande goleiro. Tem Depay, tem Garro, tem Hugo Seleção Brasileira, o Gustavo jogando muita bola. Mas tem o Roberto que podia para a Seleção Brasileira. Não tem essa Você tem diferença todos esses caras aí. Lateral direito do Vasco é a seleção brasileira, do Corinthians pelo não amor de Deus, é. tem uma seleção que inventaram moda, né? Não Todo tem uma diferença tão respeito, grande. E assim, Foi o o Vasco... Ancelotti. viajou também. O Vasco, nos últimos 10 jogos, tem 2 vitórias só. E são 8 derrotas. Uma foi uma goleada contra um time. Enfim. Só que, cara, chegou na final da Copa do Brasil, você achar que o jogo vai acabar hoje. Tem o Fernando Diniz, que é um cara que também sabe disputar a Copa. É a terceira final consecutiva que ele chega em 3 anos, assim, finais importantes. E ganhou uma Libertadores. Ele ganhou uma Libertadores, é um cara que sabe disputar. Mas o Dorival também tem Libertadores. E o Vasco fez um jogo super interessante contra o Fluminense. Os 2 jogos foram interessantes. Você tá de brincadeira, cara. Você tá viajando. Então nós precisamos agora entender quem tá do lado do Capelanes, quem tá do lado do Sgarbi. Sim. Não, eu tô completamente do lado do Sgarbi, porque o Capelani está agindo Eu não quero estar do seu lado também. Com paixão pelo Corinthians. Você vai secar de novo, irmão? Não é secar, é assim, é a gente analisar a realidade. O meu ponto de vista, o que favorece o Vasco é exatamente o favoritismo do Corinthians. O Corinthians não sabe jogar sendo favorito. O Corinthians, quando ele não foi favorito essa temporada... Agora eu vou dar uma de cicinho aqui, né? Eu preciso anotar aqui. Como é Anota. que é? É o que favorece o Vasco. O Vasco é o que favorece... É o favoritismo do Corinthians hoje. O Corinthians, quando ele foi favorito nesse ano, Libertadores, Sul-Americana, petecou. Quando o Corinthians era favorito contra o Atlético Paranaense, classificou. Aí você não lembra disso. Mas a diferença... Eu tô falando de segunda divisão. A diferença é brutal. O Corinthians era favorito, você já se contradiz. Corinthians contra Palmeiras, não era favorito, passou. Aí passou. Contra... O Cruzeiro não era favorito, Tá. passou. Agora, assim, é nítido que essas duas equipes, a partir do momento que elas não brigavam mais pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, pouparam. E a estratégia desses 2 times deu certo. Então, assim, hoje o Corinthians é favorito. Mas quem vai ganhar? O Vasco, porque o Corinthians não sabe jogar favoritismo.
Bom, o Capelanes falou aqui que o Corinthians, a opinião dele, é muito, muito favorito, é isso? Disparado. Já Cicinho e Sgarbi rapidamente se manifestaram contra. Edu Dracena, e você? Me responde a pergunta, Renata. Quem que vai apitar o jogo? Rafael Klein. Pra eu saber quem vai ser o favorito ou não. Rafael Klein. Ah, Rafael Klein, só pra saber. O que tem a ver? Não, porque você sabe que a arbitragem ali no Corinthians é complicado, entendeu? Ainda mais jogando Porque ali você em está Itaquera. ainda se referindo ao que aconteceu na semifinal de porque não é o bate-abel, é? Porque jogar ali, a pressão da torcida, sabe? Às vezes a arbitragem fica assim, com medo de apitar. Mas voltando assim nas características dos treinadores, Renata, conheço os dois treinadores, perfis diferentes, né? Um é mais tranquilo, um é mais calmo, sabe? Conversa assim mais individualmente, né? Que é o Dorival Júnior. E o Diniz é aquele cara enérgico, aquele cara que cobra, aquele cara que também abraça os jogadores. Então eu vejo assim características diferentes. Mas eu vejo um favoritismo. Dito isso, vai dar Corinthians. Dito isso, esse favoritismo todo, do Vasco. Ah, bom. Eita! Favoritismo. Rona, pode falar. Não, continue lá. O que ele fez com o time dele esse ano para ser vice... nada. Nossa, não ganhou nada. Então continue aí, menino. Mais um vice para você comemorar, tá? Agora você está de acordo com o Capelanes que o Corinthians é muito, muito favorito? Não, se eu tiver de acordo com o Capelani, bota a cabeça na mesa 2 vezes primeiro. Não, o Capelani é o seguinte, o Capelani, nós conseguimos, mediante a direção e mediante a sua pessoa, Renata, fazer uma benfeitoria ao Corinthians e não deixar esse menino aparecer na arena. Mas à noite eu não posso me responsabilizar. Não, à noite estaremos lá. À noite ele vai se Ele perder é solto, ali. ele tem livre arbítrio. Então, à noite ele vai se perder no meio do vendaval que vai ter, chamado Capelani. Chama ele lá para aqueles lugares que tem caldo de cana, não, na Coab 1, sanduíche, fica por lá, na né? Coab 1 tem um lugarzinho bom pra ele, deixa ele comigo lá. Everton Guimarães, agora é você e a Copa do Brasil. Renata, fica comigo aqui no enquadramento, que só você é capaz de entender. Se possível, voltar com a Renata aqui. Não sei se ela está em deslocamento. Só você é capaz de entender o meu ponto de vista agora. Por isso que eu pedi para dividir tela com você. Raciocina comigo, Rê. Em 4 tempos contra o Cruzeiro, eu acho que o Corinthians jogou bem, jogou melhor que o Cruzeiro, eu acho que nos 3 tempos. Tá? Em 4 tempos, eu acho que o Corinthians foi melhor em 3 tempos. O Ronaldo, não é com você. O Juventude falou isso aí, rapaz. Você tá copiando ele. Ele ouve o Corinthians e fala. Se você é de outro programa, aí é uma coisa. Se você é de outra emissora, é uma coisa. Mas você tá copiando o Juventrica. Você fala, olha, eu escutei o Juventrica falando, a minha fonte é o Juventrica. Você faça isso. Zip. Calma, Rona, o coração não aguenta. Presta atenção aqui. O papo é com a Renata, não é com você. Jogou 3 tempos melhor que o Cruzeiro, não jogou? Legal. Jogou 3 tempos, um jogo que ele jogou melhor, ele perdeu, e no outro que ele jogou melhor, ele ganhou roubado. Não adianta ir pra minha rede social Tudo isso me xingar. pra chorar ao vivo. Eu menti. Num jogo que ele foi melhor, ele perdeu. No outro que ele foi melhor, ele ganhou com gol irregular. Não adianta vocês me xingarem. Então é isso. Isso é fato. Peraí. E agora eu vou entrar no assunto, viu, Timão Press? Que você também é. Que você também é. Foi forçado, mas é. Porque aí você, Capelanes, Ulisses e Ronaldo. E o doutor Marco Aurélio está começando a bandear também. Deixa o doutor em paz. Isso é perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Você também tá, viu, ô meu quinominho? Você tá bandeando pro lado dos caras também. Eu tá não. me decepcionando. Eu só falo o que eu percebo. Tá me Eu decepcionando. percebo. Amanhã Que eu tô ele aí, enxerga. nós vamos acertar. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Isto posto, tendo jogado 4 tempos melhor que o Cruzeiro, tendo perdido um jogo e no outro, tendo ganhado com a força, aliás, com o erro da arbitragem que não viu, todo mundo viu, só a arbitragem que não. No Contra dia o seguinte, Vasco, né? Eu não posso dar Viram ao no dia Corinthians seguinte, esse né? favoritismo. Vamos lembrar, Everton, que viu no dia seguinte. Erro posto. Obrigado, doutor Fiel. Obrigado, Errado doutor é a Fiel. arbitragem não Obrigado, na doutor hora. Fiel. Obrigado. Tinha que ter visto na hora. Então é o seguinte, Não, mas vamos lá. Vamos lá. Então tá, ganhou com gol irregular. Ponto final. Isso é fato. E perdeu outro jogo. Eu não posso dar ao Corinthians esse favoritismo, Renata, que o Capelanes está dando, que o Ronaldo está dando, que o Chico está dando e que até o doutor Marco Aurélio está dando. Eu não posso aceitar isso, Renata. Isso é verdade. Não é assim. O Vasco Pra quem tá fora, você já falou demais. Pra quem tá fora dessa competição aí, você já falou demais. Sim. E tem o Eu não quero mais ouvir você. Tira ele, Charles. Vamos falar de coisa boa. Esse gordinho só chora. Ele tá a cara do Crespo, só que nervoso. O Crespo é calmo. Mas eu né? quero só entender uma coisa rápida. Assim, Tem escalação. É você? A escalação do Mengão
Mengão está na tela do Jogo Aberto, time definido para grande decisão diante do PSG. Rossi, goleiro mais do que titular do Flamengo, na direita o Varela. A dupla Léo está na zaga, Alexandro na esquerda, no meio Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e aí teremos Carrascal, Plata e Bruno Henrique, técnico Felipe Luiz. Ainda não foi divulgada a escalação do PSG, estamos aqui na expectativa. E agora, Capelanes, você que gosta de crava, e crava, e aí, o Flamengo crava o PSG hoje? Não. Esquece. Eu só não tiraria o Danilo. Você muda de país? Você muda de país? Não mudo de país, né? Porque eu já fiz essa aposta antes e paguei, viu, doutor? Fiquei lá um mêsinho e depois voltei. Mas ele não mudou, ele só passou por outro país. Eu não tiraria o Danilo do time. Eu também não. Eu entendo o Léo Ortiz, Léo Pereira não tem que sair, mas o Danilo é o momento dele. Tá sendo decisivo, bola aérea, defensivamente, ofensivamente. Segundo tempo. Mas, sei lá, enfim, o meu ponto de vista é o seguinte, gente. Pra você conseguir bater hoje o Paris Saint-Germain, você tem que estar, atenção, além de fazer um jogo perfeito, você tem que estar virado pra lua. Que nem o Corinthians esteve em 2012, que nem, vamos lá, pega aí os outros times. O Inter esteve contra o Barcelona. É isso aí, você tem que ter o São Paulo com o Liverpool em 2005, 3 gols impedidos. Todo mundo tem que estar com os planetas alinhados para tudo dar certo. Hoje é 95. Agora você é astrólogo? É mais ou menos isso. É 95 de chance pro Paris Saint-Germain vencer e 5 pro Flamengo. É isso, o resumo. Sgarbi, de novo você vai contestar o Capelanes? Cara, é que ele faz... Perde tempo não, Sgarbi, perde tempo não. Vou... Só que, cara, 95-5 não é, cara. Não é. Qual que é? Não é. Na minha opinião, o Flamengo... Cara, o Flamengo, esse time desse ano do Flamengo, é o time mais próximo. Não tô falando que é próximo, mas é o clube mais próximo brasileiro de um europeu nos últimos bons anos. Quem é favorito? Cara. Não, o favoritismo é do PSG. Quem é melhor não é 95, não é 95. Segundo o Renato Paiva, que ganhou do PSG, que naquele jogo poupou vários jogadores quando estava perdendo por 1-0 o gol do Igor Jesus, resolveu no segundo tempo lançar mão no Mundial de vários titulares. Ele disse: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Uma frase muito bonita. Olha, e quem ganhou? bonito aí, Quem foi né? campeão do Super Mundial? O Chelsea. Quem ganhou do Chelsea no Super Mundial? Na fase de grupos. O Flamengo, mas mesmo assim, cara. Na fase de grupo, os caras também têm uma outra postura, né? Mas o Flamengo tem condição e vai ser campeão. Agora é final e o PSG não tem esse título. Falando da escalação do Léo Ortiz aí, a última vez que o Danilo fez um gol em final de Libertadores, depois ele enfrentou o Europeu e tomou 4. Você tava lá, Edu? Nossa, mas É só pra refrescar, talvez o Felipe repita, por favor, Cicinho, repita. Eu estava numa final de Mundial, que é pra poucos. Entendeu? Eu estava lá, perdemos de 4-0 pro Barcelona. Tava tirando, né? De novo. Só que passou 6 meses depois. Já era vice naquela época. A gente ganhou a Libertadores em julho e fomos disputar o Mundial em dezembro. Então foram 6 meses. Então foi o próximo jogo. É a escalação. E o Danilo tinha que ser titular, sim, pô. O Sgarbi falou que é a menor distância de um sul-americano de um europeu dos últimos anos. Eu acho, é só um achismo, né? Que em 19 era menor. Chico daquele Flamengo pro Liverpool. Embora o Liverpool fantástico. Mas foi só temporada. definido na prorrogação. Mas eu acho que aquela distância era menor do que hoje. Embora o futebol nos mostrou Chico, isso, né? O PSG perdeu pro Botafogo, o Chelsea ganhou do PSG e não era o favorito naquela decisão. Eu acho que a diferença é 70-30. O que aumentam as chances, obviamente, do Flamengo, né? A escalação daqui eu tenho uma pergunta pro doutor Marco Aurélio Cunha, que é a seguinte: o fato do Paris Saint-Germain chegar na final, era favoritaço nos Estados Unidos no meio do ano, perdeu pro Chelsea, isso coloca pressão para eles também em relação a esse Intercontinental? Pressão não diria, mas um desejo enorme de vencer, eu acho que sim. Até porque tem muito dinheiro, estão jogando no país sede do Paris Saint-Germain, que é o Catar, né? Isso tudo vai influir muito. Ganharam os títulos da FIFA ontem, melhor jogador, melhor treinador, estão na seleção da FIFA. Eu quero ver como será essa arbitragem. Eu tenho muita preocupação com essa arbitragem. Unidos. Pois é, mais ainda. Eu não conheço o árbitro, A próxima Copa vai ser nos Estados Unidos. Coloca um árbitro americano para apitar o jogo. O senhor está insinuando? Estou insinuando que o futebol mais preocupado com a tem uma arbitragem, coisa chamada... Quer dizer que se o PSG ganhar, a culpa é da arbitragem. É isso. O jogo já aconteceu. Entendi. O senhor está pintando um cenário aqui desgranhento, né? Que o Flamengo vai jogar contra tudo e contra todos. Como sempre, eu prevejo coisas que vocês não sabem. Vocês não sabem. E por que o senhor não falou do jogo de hoje à noite? Hein? Por que o senhor não falou do jogo de hoje à noite de arbitragem também?
O senhor não está preocupado também com a arbitragem hoje à noite, não? Não, Vasco e Corinthians? não estou. Não estou. Então tá Não, porque já tem uma geladeira aí. As últimas decisões... Já tem uma geladeira aí. Eu estou preocupada também com palpites. Everton Guimarães agora. Não, hoje é não vai só ter. o seu momento, não dos outros. Palpite, não. Para palpitar. Renata, Primeiro. Calma. Calma, irmão. Flamengo e PSG, segura a ansiedade. Calma, HG dá um tempinho. E também Corinthians e Vasco. Vai, Precoce. Renato, tempo normal, apesar de que o jogo é lá no meio dos shakes, os caras são dono do PSG e tal, 1-1 no tempo normal, Mengudo campeão nos pênaltis. Corinthians e Vasco muretando total. 1-1 será o placar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Renato James. Eita, foi na lata. Esse gordinho não tá bem, não. Tá precoce. Ele tá abatido com Você viu que ele alguma coisa. falou 1-1 pra Copa do Brasil? Ele não acertou uma até aqui. Não, o que ele mais fez esse ano foi chorar. Você já viu isso? Só chorou. Ele não acertou uma, não adianta. Tá difícil. E o Chiquito, hein? Só na expectativa se vai se dar bem ou não hoje à Giripoca. noite. Giripoca. Giripoca vai morrer afogado. É, Giripoca. Não sabia que era peixe, não, hein? Boa, Cicinho. Você tem notado que a sua disposição diminuiu? Que o cansaço aparece com muito mais facilidade? Pensando nisso, eu quero te apresentar um suplemento potente. Estou falando dele, que é capaz de contribuir de várias formas para o seu bem-estar. O magnésio da Francis Life é um verdadeiro aliado da saúde. Participa de mais de 300 funções no nosso corpo, ajudando na energia, reduzindo o cansaço e garantindo que tudo funcione melhor. Ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, combatendo a diabetes tipo 2, fortalece o coração, melhora a circulação, controla a pressão arterial, reduz o estresse, a ansiedade e até melhora a memória. Também é fundamental para a saúde dos ossos, ajudando na fixação do cálcio, auxiliando na prevenção da osteoporose, artrite e reumatismo. E ajuda no alívio das dores da fibromialgia. Além do magnésio, ela tem zinco, que ajuda na absorção, e vitamina D, que é essencial para fortalecer a sua imunidade. Que tal se presentear ou presentear quem você ama nesse Natal? Sabe aquele preço que você não pode perder? Pois é, tem mais 70% de desconto. E adquirindo os tratamentos acima de 6 meses e pagando no cartão de crédito, você ainda ganha esse maravilhoso jogo de facas ou esse lindo barbeador retrô. Então ligue agora, 0800 771 4141. Vou repetir, 0800 771 4141. Magnésio é da Francis Life. Renata Fã. Vamos continuar com Copa do Brasil, Copa Intercontinental, mas é no YouTube. Lá na galera da internet. Já, prévias de Corinthians e Vasco na Copa do Brasil. Júnior deve escalar Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio, Maicon, Martínez ou Ranielli, Breno Bidon, Garro ou Carrídio. E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Vasco toca a ficha agora. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, Pumita na esquerda, no meio, Thiago Mendes e Barros, Felipe Coutinho, o articulador. E aí, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Diniz deve propor assim. Agora, palpites. Palpites para esse jogo da Copa do Brasil. Edu Dracena, você inicia os trabalhos. Você sabe que eu tô acertando bastante, Renato. Tá mesmo? 1-1. Nossa, vai acertar. E copiou o Everton Guimarães, Cicinho. Rapaz, você fez um tumulto aqui. Calma. Pra falar isso? 2-1 Vasco. Chico Garcia. 3-1 para o Corinthians. Nossa. Capelanes. Ninguém trouxe um argumento do que eu falei aqui, que o Corinthians é melhor em tudo. Ninguém contra-argumentou. Dito isso, acaba a Copa do Brasil hoje. Corinthians 2, Vasco 0. Marco Aurélio Cunha. 3-2 Corinthians. Muitos gols hoje. Olha. João Pedro Sgarbi. Eu gosto do... Eu ia falar da palavra, mas das palavras jogo aberto. Então vai ser um jogo aberto 2-2 pro Vascão. 2-2 pro Vasco? O meu palpite hoje é 2-1 para o Corinthians. Meu pai, isso aí tem que vencer, velho. Isso aí tem que vencer. Papai Noel, interfira, Papai Noel. Pelo amor de Deus. Que não olha pro vermelho que dá azar. Vai. Rona, seu palpite. Meu Deus do céu, isso é palpite ou é uma facada? Bom, 3-0 para o Corinthians. 3-0 para o Corinthians. Memphis, Yuri Alberto.
Nem me segue, hein, bebê? Ih, garro. Logo mais tem Copa do Brasil, jogaço entre Corinthians e Vasco da Gama. E amanhã a gente volta com todas as informações, a cobertura completa, detalhes aqui no Jogo Aberto. Vem aí os donos da bola com o Neto. Tchau, Brasil!